Boa noite, meus amigos e amigas. Estou fazendo um vídeo agora para fazer uma homenagem ao Ayrton Senna, que amanhã, dia 1º de maio, e vai fazer 24 anos que aconteceu o trágico acidente que matou o Ayrton Senna. Eu vi esse dia, né, triste, né? Eu estava vendo ao vivo, né, na televisão, com todos os brasileiros, né, estavam vendo, e vimos, né, a trágico acidente que acabou tirando a vida do Ayrton Senna. Foi inacreditável, né? Que ele bateu o carro, bateu no muro e ainda mostrou a câmera do alto de cima e ele mexeu um pouco a cabeça depois ainda. Até achei que ele não tinha morrido. E foi difícil de acreditar que ele tinha morrido. Por 20 anos eu fiquei sem aceitar esse fato, sem me conformar com a morte trágica do Ayrton Senna, da repentina do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele era um ídolo para mim, um ídolo, um herói, foi um herói, um ídolo. E eu me admirava muito nele, me identificava muito com ele, eu admirava muito pelo seu caráter, pela sua força de vontade de vencer, pelas suas vitórias. Então ele conquistou muitas vitórias na Fórmula 1, foi sem dúvida o melhor piloto de todos os tempos na Fórmula 1. Tanto é que depois que ele morreu, a Fórmula 1 acabou para muita gente, não foi mais a mesma. E então eu queria homenagear o Ayrton Senna para lembrar dos bons momentos dele, né? Não mais lembrar da morte. Lógico que não tem como evitar de lembrar do dia que ele morreu. Mas vamos daqui para frente, né, procurar lembrar sempre dele como um exemplo, como uma pessoa de caráter e vencedor que deu exemplo. O que eu gostava nele, porque, por exemplo, a primeira vitória que ele teve aqui no Brasil, né? Imagina, né? Todo mundo sonha em ganhar no próprio país, na própria terra. E ele ganhou, teve a primeira vitória aqui no Brasil. O carro dele, começou a dar defeito, começou a perder as marchas. E ele levou o carro até o final. Ele não desistiu. Ele continuou até o fim, até acho que tinha só uma última marcha, da última volta, só a sexta marcha que tinha para ele. Ele teve que dar um jeito de conseguiu levar o carro até o final. E tanto é que ele ficou até exausto, né? Quando passou a linha de chegada, ele não conseguia sair do carro porque estava tão exausto, que estava tanto esforço que ele fez para levar o carro até o final. Então isso era a marca do Ayrton Senna, que eu admirava muito isso nele, que ele não desistia fácil, ele ia até o fim, para ele não tinha, assim, os problemas não eram problema para ele ia até o final, ele vencia. Então, uma pessoa, como pessoa muito humilde e sincero e honesto e um exemplo de pessoa. Muita coragem ele tinha, muita determinação e o que eu mais gostava dele é isso, ele não desistia fácil, ele ia e fazia coisas incríveis e foi o que ele foi. Então teve também uma corrida que ele fez, não sei se foi essa mesma que ele ganhou ali e ficou exausto, mas não, foi outra corrida que ele teve no outro ano seguinte, que ele ganhou também aqui no Brasil. E ele foi assim uma cena assim de filme assim, que ele se levantou do carro e que nem um herói assim, né? O povo, a torcida brasileira invadiu, né, a pista de corrida. Todo mundo perto do carro dele fazer festejar, apareceu a imagem da bandeira do Brasil embaixo e ele se levantando no carro com os braços para cima, como um vencedor, um herói. Uma cena mesmo de filme assim. Mas só que era real, a vida real. E isso foi o máximo para mim, que foi uma coisa incrível. E, e depois daquela outra corrida na chuva, que eu não lembro mais o que é uma coisa famosa, aí, que ele fez 5 ultrapassagens na primeira volta, né? Ele largou acho que em quinto ou em sexto, se não me engano. E já antes de acabar a primeira volta, já estava em primeiro, na chuva. Foi um espetáculo. Nunca ninguém fez algo vamos fazer tão grande como ele fez na Fórmula 1. E se ele tivesse continuado na Fórmula 1, tivesse vivo ainda hoje, ele sem dúvida teria muito mais títulos do que o Schumacher. O Schumacher não seria o que foi se não fosse a morte do Ayrton Senna. Então, fica aí então a minha homenagem a Ayrton Senna, né? Lembrando que ele foi um exemplo
um exemplo de sucesso, de vitória, de determinação, de coragem e de nunca desistir. E isso a gente tem que ter isso para nossa vida, todos nós temos que ter isso para nossa vida. Seguir esse exemplo. Não desanimar e sempre procurar alcançar o nosso objetivo e nunca desistir. Ok? Essa é a minha homenagem à Tacena. Vamos lembrar do que foi bom, do que as alegrias que ele nos deu. Ok? Boa noite.